Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e hoje a gente vai falar do Monterrey, seguindo o guia da Copa do Mundo de Clubes 2025. Chegamos no 18º time aqui do nosso guia representante mexicano. Você quer saber como joga o Monterrey, como ele chega para a competição? Então deixa o seu like é fundamental para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Também se inscreva no canal. O canal está crescendo, está ganhando cada vez mais inscritos, a gente vai crescendo aos pouquinhos. E também peço para você que gosta do nosso conteúdo, que espalhe para os amigos, que compartilhe esse vídeo para que ele chegue até mais pessoas. Vamos falar então do Monterrey, né? O Monterrey, equipe que está situada no norte do México, praticamente na fronteira ali com o estado do Texas, pertinho ali da cidade de San Antonio, e o time foi fundado em 1945. Hoje ele pertence à FEMSA, que é um conglomerado de bebidas, né? Eles são donos daquelas lojas de conveniência também que ficaram famosas no Brasil, né? A Oxxo, e eles têm aí cervejarias, bebidas muito importantes. Então, por isso é um time muito rico, assim como os principais times do México, né? Eles têm aí proprietários que são conglomerados muito importantes e por isso o futebol mexicano acabou crescendo financeiramente. O Monterrey tem 5 títulos mexicanos e ele tem 5 títulos da CONCACAF. E esses 5 títulos foram depois que a CONCACAF passou a integrar o Mundial de Clubes da FIFA, né, no formato que mudou em 2005. E isso fez o Monterrey ser um habitué dessas competições. A última participação dele foi em 2021, e por conta dessa conquista em 2021, o Monterrey está garantido nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Acho que a melhor participação do Monterrey em Mundial de Clubes foi a de 2019, quando ele enfrenta o Liverpool na semifinal e faz um jogo duríssimo, perdendo ali no finalzinho o gol do Roberto Firmino, e ali foi uma grande exibição do Monterrey, que em alguns outros anos decepcionou, caiu no primeiro jogo. Então, vamos ver como é que vai ser dessa vez, né? Indo para a campanha na temporada 2024-25, sempre lembrando que a temporada no México ela é igual à europeia, então ela terminou agora. O Monterrey está iniciando uma nova temporada no Mundial de Clubes, né? Ele já esteve de férias, já retornou aos treinos, então ele está começando uma nova temporada. Na temporada 24-25, o Monterrey ele foi vice-campeão do torneio Apertura, lembrando que são 2 campeonatos no México, o Apertura e o Clausura, ambos no mesmo formato. Um turno único, classifica ali os 8 primeiros. Nesse ano teve até um play-in, né, que é no estilo da NBA, mas aí depois tem o play-off de volta, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, enfim. O Monterrey ficou em 5º lugar na fase de classificação e foi vice-campeão, perdendo para o América na final, mas fez um ótimo mata-mata. No Clausura, o Monterrey já não foi tão bem, né? Ficou em 7º lugar, teve que disputar o play-in, perdeu no primeiro jogo do play-in, aí para o Pachuca, aí jogou contra o Pumas, aí se classificou e aí caiu nas quartas para o Toluca, ganhou o primeiro jogo em casa jogando muito bem, estava ganhando de 3-1, aí acabou tomando o segundo gol no finalzinho e depois perdeu para o Toluca jogando fora de casa, o Toluca que foi o campeão mexicano, né? E perdeu para o Toluca ali num jogo que foi até esquisito. O Monterrey estava com um jogador a mais e acabou tomando 2 gols, perdeu por 2-1, mesmo com um a mais em campo, e acabou sendo eliminado. Do ponto de vista físico é até bom, porque deu aí um tempo de férias, senão o time ia emendar uma temporada na outra se chegasse na final do Campeonato Mexicano. Lembrando que em julho, no final de julho, já tem a Leagues Cup, que já é o primeiro torneio aí da temporada lá da América do Norte, né? Pensando em números, o Monterrey teve 56% de posse de bola, então é um time que tem mais a bola que seus adversários em média no Campeonato Mexicano, e essa eliminação para o Toluca resultou na demissão do técnico Demichelis.
E por conta disso, o treinador que assume para o Mundial de Clubes e para a sequência, né, na próxima temporada, é um velho conhecido aqui do futebol brasileiro, Domenech Torrente, de 62 anos, né, que ficou aqui muito famoso por treinar o Flamengo, por ser o substituto do Jorge Jesus no Flamengo. Depois ele treinou o Galatasaray da Turquia e estava no Atlético São Luís, que pertence ao grupo do Atlético de Madrid, né, equipe mexicana. Pelo São Luís, o Domi, como ele é conhecido aqui no Brasil, ele teve 40 jogos e 17 vitórias. Lembrando que é um time um pouco mais modesto, não é um dos grandes times mexicanos, né? Ele ficou no Clausura em 15º lugar. Ele já chegou no Monterrey dizendo que o time precisa ter a posse de bola. Ele espera que o time tenha o controle do jogo, a posse de bola. É um cara que sempre foi muito adepto a jogar com 3 zagueiros e usá-las em amplitude, ter um time que pressiona no campo adversário. Mas no São Luís isso não era possível muitas vezes. Em vários jogos ele teve que jogar com linha de 5, por conta da limitação dos jogadores, e ele terminou as últimas rodadas do Campeonato Mexicano jogando com linha de 4, um sistema um pouco menos ofensivo do que ele gosta. Mas com os jogadores que ele tem à disposição no Monterrey, eu imagino que o Domi vai aí querer colocar o seu estilo de jogo. Agora, indo para os principais jogadores, não tem como a gente não começar pelo mais famoso, né? O Monterrey nessa temporada trouxe o Sérgio Ramos, que chegou em fevereiro. O Sérgio Ramos estava um tempo parado depois de sair do Sevilha, que é o time que o revelou, e o Monterrey o trouxe aos 39 anos. Ele jogou 9 partidas pelos Rayados, como é o apelido do Monterrey, e marcou 4 gols, dando 2 passes decisivos, 90% de acerto dos passes. Então, assim, eu não vou me espantar se o Domenech Torrente transformar o Sérgio Ramos, por exemplo, num volante, porque ele é um jogador que tem muita qualidade de passe, e você assistindo jogos que ele esteve em ação, ele muitas vezes, quando o Monterrey está construindo, ele avança e vira um construtor, porque ele é um jogador que tem essa qualidade, já está numa fase mais avançada da carreira. Então, assim, ele jogou com o Demichelis, pelo menos na teoria de zagueiro, mas eu não vou me espantar se ele jogar como volante pela qualidade que ele tem, mas ainda rende muito bem como zagueiro, né? Ele é um cara que sabe os atalhos do campo, que sabe se posicionar, e para o nível do futebol mexicano, ele funcionou bem demais. Teve uma lesão, né? O último jogo dele foi em abril contra o León. Vamos ver como é que ele vai terminar aí essa preparação, se ele vai estar disponível para ser titular nos jogos do Mundial de Clubes. Outro jogador ex-Real Madrid que é destaque e está jogando muita bola é o Sérgio Canales, né? Um pouco menos badalado que o Sérgio Ramos, mas ele, depois do Real Madrid, jogou na Real Sociedad, no Valência, o último clube dele foi o Betis. Está com 34 anos, ele tem 8 gols e 7 assistências no Clausura apenas em 2025. Foi o jogador com mais participações em gols, é o batedor oficial de pênalti. Então, assim, é tecnicamente o jogador mais importante da equipe do Monterrey. O Canales, ele é um cara que arma o jogo, mas ele gosta mais, se sente mais confortável, sendo aquele jogador que começa na ponta direita e vem armando para dentro, né? Um estilo de jogador que a gente já falou bastante em outros times que vão disputar o Mundial de Clubes aqui no Guia. Então, é um jogador que os adversários têm que ficar muito de olho. O terceiro jogador que eu destaquei, teria muito cara famoso para destacar, tá? Tem muito cara importante. O Monterrey é um time muito talentoso. Mas eu separei quem está jogando demais, quem está muito quente, que é o colombiano Nelson de Ossa. O torcedor mais atento, principalmente do Botafogo, vai lembrar dele no Pachuca. Ele disputou aí o Intercontinental pelo Pachuca, estava na equipe mexicana e jogador de muita qualidade, chuta muito bem de fora da área, é um jogador que pode atuar no lado do campo, ali como meia, pode ser até um segundo atacante, é um jogador ofensivo, bom ali para você pressionar, porque é um cara que pega muito bem na bola. Ele tem 25 anos, jogador colombiano e é canhoto. Ele tem 6 gols nessa temporada e uma assistência. Então, esses são jogadores para ficar de olho, mas a gente vai ver que tem muito mais gente com muito talento.
Aí partindo para como o Monterrey joga, né? É difícil a gente ter ainda uma noção, porque é um técnico novo, o Domenech Torrent, vai fazer 2 jogos treinos antes do Mundial, né? O time já retornou aos treinamentos, vai jogar contra o Tijuana e o Atlante, só que são jogos fechados, e ainda é difícil cravar com um treinador novo, né? Eu trouxe aqui o jogo do Monterrey, esse print é do jogo do Monterrey contra o São Luís, do próprio Domenech Torrent, por coincidência, né? E eu peguei esse esquema porque era um jogo que estava todo mundo disponível. Então, os melhores jogadores disponíveis para a gente poder entender como que esse time pode jogar, aliando os jogadores que têm mais talentosos com o estilo que gosta o Domenech Torrent, né? Então aí tá o Cárdenas no gol. Nessa época da temporada o Cárdenas estava titular, mas quem terminou a temporada foi o goleiro Andrada, argentino. Só que o Andrada foi criticado, né? Ele falhou no play-in contra o Pachuca, então vamos ver quem que o Domenech vai escalar. Técnico novo, de repente o Cárdenas pode ganhar essa outra oportunidade como goleiro, né? O Chaves é o lateral direito, um jogador que eu considero melhor ofensivamente que defensivamente. Defensivamente ele tem algumas falhas, alguns erros defensivos, mas ele é um jogador que pega bem na bola, é bom no passe, ele ajuda a construir pelo lado direito. A zaga, inicialmente aí deve ser Medina e Sérgio Ramos, se o Sérgio Ramos estiver 100% recuperado. O lateral esquerdo é o Arteaga, um cara que é fundamental. Ele é bom jogador na defesa e o Arteaga também é importante na amplitude, porque a gente vai falar do desenho lá na frente, na hora que o time está construindo, ele é o cara que vai abrir pela esquerda, que pode fazer um cruzamento ali de pé esquerdo aberto pelo lado. Então o Arteaga é fundamental nesse sistema titular absoluto, né? No meio campo aí, um sistema só com um volante defensivo, né? O Jorge Rodrigues, que é o jogador que mais recupera a bola, que mais desarma nesse time do Monterrey, é fundamental, o jogador argentino, ex-Estudiantes, e ele aí sendo o único volante mais preso, né? O Oliver Torres, que pode atuar em diversas funções do meio campo, o Oliver Torres, aquele mesmo, ex-Atlético de Madrid, pode atuar mais à frente, também como um volante mais passador. E aí na frente, essa é a forma como o Canales mais gosta de jogar. O Demichelis até inverteu, em muitos jogos colocou o De Ossa aberto, por ser canhoto, para ser um ponta de pé trocado, e só que o Canales ele rende mais assim, aberto pela direita e armando por dentro, né? E aí pode até ter uma inversão. O Jesus Corona é o Tecatito Corona, jogador do Sevilha, praticamente um time médio do Campeonato Espanhol, isso aqui, né? Todo jogador que já jogou em time da Espanha. Então, se você colocar esses jogadores aqui na camisa de um time do meio de tabela da Espanha, passa completamente desapercebido, né? O Tecatito Corona, ele perdeu a Copa do Mundo de 22, né? Por conta de uma lesão grave, e agora ele vai ter a chance de jogar uma Copa do Mundo, só que de clubes. Ele está tentando recuperar seu espaço também na seleção mexicana. O Tecatito ele é um jogador destro, então ele fica nessa função aberta pela esquerda para ter o chute, só que ele gosta muito de flutuar, então muitas vezes ele dá amplitude pela direita e o Canales cai para dentro, isso acontece bastante, e aí o De Ossa afunda junto com o Berteami, fazendo 2 atacantes ali para dar superioridade dentro da área. Então é normal, o Arteaga abre pela esquerda, o Corona cai pela direita. É uma movimentação que com o Demichelis acontecia. Vamos ver com o Domenech, né? Se ele vai querer fazer essa movimentação. Mas é muito talento, né? É um time muito talentoso. Você tem também o Ocampos, ex-jogador da seleção argentina, que está no banco. Então, assim, e tem ainda jovens jogadores interessantes, como o Fimbres, como o Ambriz. O Ambriz, se o Domenech quiser fazer um time mais protegido, ele pode tirar aí um desses jogadores mais ofensivos e colocar o Ambriz para fazer uma dupla com o Jorge Rodrigues, ou então ele pode trazer o Sérgio Ramos para ser esse parceiro do Jorge Rodrigues. Eu acho que o Jorge Rodrigues não sai porque você precisa ter alguém que roube bola, né? Não adianta você também só ter jogador de passe, de qualidade técnica e não ter ninguém para fazer o serviço sujo, seu time vai ficar ruim na marcação, até porque o Monterrey gosta de marcar alto, de pressionar, com o Domenech vai fazer isso mais ainda, com certeza, e vamos ver como é que esse time vai ter a posse de bola, como é que vai ser o papel do Sérgio Ramos, e como que ele vai posicionar esses jogadores todos muito
talentosos da equipe do Monterrey. Tem o De La Rosa também, que é uma opção interessante para quando você precisar ter 2 centroavantes, uma pressão. Então, talento não falta para o Domenech armar esse time. Vamos ver se em pouco tempo de trabalho ele vai conseguir executar tudo isso, né? Agora, indo pela briga do Monterrey. Eu vou repetir aqui de novo o que eu falei no vídeo do River, o que eu falei no vídeo do Urawa e o que eu vou falar no vídeo da Inter também. Esse é o grupo mais legal do campeonato, né? O grupo E é o grupo mais legal. Você tem uma Inter que é uma incógnita, que ainda não tem treinador, que perdeu o Inzaghi, que perdeu de forma traumática a final da Champions. A gente não sabe como vai estar a parte anímica do time mais forte do grupo. E você tem 3 times muito equilibrados. Um River que tem muito talento, muita qualidade, e que realizou aí uma boa temporada. Você tem o Urawa, que é um time muito competitivo, os times japoneses costumam performar muito bem nesses torneios, né? Se entregam muito taticamente, jogam muito bem. E você tem o Monterrey, que é um time talentoso e que vai ter a seu favor a torcida, porque tem muito mexicano que mora nos Estados Unidos, muita gente que vai de Monterrey lá para a costa oeste, né? O Monterrey vai jogar os seus 3 jogos no Rose Bowl, na Califórnia, então pode ter certeza que vai jogar com o clima a seu favor, com o estádio lotado, a torcida empurrando, e eu acho que o Domenech Torrent pode ser um fato positivo também, né? Um treinador, um fato novo. O De Michele estava meio que perdendo a mão do elenco no final da passagem. Então eu acho que o Monterrey pode surpreender nesse grupo e se classificar. Não sei nem se surpreender a palavra. Eu acho que qualquer um dos 3 que classificar tá beleza. Eu acho que não tem muita surpresa, não. É muito equilibrado, né? Eu acho que o Monterrey pode se prejudicar um pouco pela tabela, né? Porque ele estreia contra a Inter. E se perde esse jogo, ele já sai atrás de um possível vencedor do jogo entre River e Urawa. Mas ele joga com a Inter, jogo transmissão, TV aberta, Rede Globo, 22 horas do dia 17, terça-feira. Depois ele joga com o River, às 22 horas no dia 21, sábado, e fecha contra o Urawa às 22 horas. Vamos ver como é que o Monterrey vai se portar, mas eu acho que ele briga por vaga nas oitavas. Ele tem condições aí de superar o River e o Urawa e se classificar pelo menos em segundo. E pode encaixar, né? Pode o Domenech rapidamente encaixar o time, conseguir encaixar, os jogadores comprarem a ideia e, de repente, a equipe chegar longe na competição. Vamos ver o que vai dar, mas os jogos do Monterrey nesse grupo vão ser muito interessantes da gente acompanhar. Tá certo, gente? Esse foi o guia do Monterrey. Convido vocês a clicarem aqui na playlist, ó, que vai aparecer com todos os vídeos que a gente já fez nesse guia. E você pode ir maratonando e curtindo e assistindo e entendendo como estarão aí as equipes da Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço e até a próxima.